não tem valor. Deus quer que você tenha entendimento e revelação que a sua oferta tem um cheiro, a sua oferta tem uma fragrância. Mas também essa palavra de hoje não é para quem quer ser salvo, porque a salvação, ela tem a ver com alguém que já aceitou Jesus. Se você já aceitou Jesus, fique em paz, você já está salvo pelo sangue do Cordeiro, você é amado do Senhor, você é cheio do Espírito Santo, e Deus vai te abençoar. Essa palavra de hoje é para aqueles que querem entregar uma oferta especial ao Senhor, aqueles que querem tocar no Senhor, aqueles que querem surpreender a Deus. Por isso que eu quero falar com você hoje, e o texto que eu quero usar está em João capítulo 12, verso 1, já deixa certinho aí com você, que eu vou ler esse texto, e lá fala da importância de uma oferta. A mulher muito pecadora, surpreendemos que é Maria, não a Maria, a irmã de Lázaro, e nem a Maria, mãe de Jesus, é outra Maria, era uma prostituta. A história diz, pelos contextos, que era Maria prostituta, era alguém que vivia no prostíbulo, alguém que foi salvo por Jesus numa vida pecaminosa, tanto que a Bíblia chama ela de mulher muito pecadora. Então os teólogos acreditam que é a mesma Maria que entregou sua primeira oferta para Jesus, e essa segunda oferta foi 6 dias antes do sepultamento de Jesus. E você vai entender a história junto comigo. E o mais interessante dessa Maria, que ela é citada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Por que eu estou te falando isso? Porque ela é alguém que aparece em 3 momentos da Bíblia. São 4 evangelhos, dos 4, 3 é importante, os 4 são fundamentais, e 3 deles, ele cita essa mulher. Tudo que a Bíblia repete mais que uma vez, ela demonstra um determinado valor, uma determinada importância. Ela fala o seguinte: olha, presta atenção na história dessa mulher, presta atenção nos princípios dessa mulher, porque isso vai impactar e mudar a sua vida também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos entrar na história. Jesus, ele estava indo, daqui uma semana, Jesus ia ser crucificado, entregue por Judas, ia ser crucificado. Mas antes disso, um homem chamado Simão, o leproso, ele convida Jesus para uma ceia na casa dele. E nessa casa existiam alguns personagens importantes, e essa casa ficava num lugar chamado Betânia. Fala comigo, Betânia. Betânia significa casa de aflição, casa de pobre. Grave essa mensagem. Então Jesus chega lá nessa casa em Betânia, na casa de de Simão leproso, e encontra algumas pessoas. Então a igreja do Senhor Jesus, eu quero hoje relacionar essa cidade chamada Betânia conosco, como igreja. A Betânia, ela aponta para a vida na igreja. Por que isso, pastor? Porque existem alguns personagens dessa história que encaixa dentro de pessoas que estão na igreja. Então quando você olha esse cenário, essa ceia, esse momento com Jesus e algumas pessoas, aponta também a relação que a igreja tem com Jesus. Eu quero que você se enxergue nesses personagens, esses personagens que estão nessa história. E o primeiro deles, vamos ler primeiro o texto? João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, ou seja, Jesus ia morrer. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, é essa questão de estar na casa de Betânia. E venhamos e convenhamos, onde Jesus está, existe festa. Onde Jesus está, existe comunhão. Onde Jesus está, existe vida plena. Amém, irmãos? Quantos creem? Quantos veem, quantos sentem e percebem a vida de Deus quando nós estamos juntos louvando a Deus? Diga amém. Então se você percebe isso, então logicamente você tem que entender, onde Jesus está, sempre haverá comunhão, festa e alegria. Então era uma ceia. Pensa o seguinte, a Cefra Jonas nos convida para um churrasco de choro? Um churrasco de ceia? Lógico que não, vai ser um churrasco de alegria, porque quando eles me convidam para uma festa, é para comemorar, é para gerar comunhão. Esse era o cenário naquele momento. Então a ceia foi oferecida para Jesus, por um homem chamado Simão. Simão, o leproso, que era o dono da casa,
ele convidou Jesus porque ele tinha sido curado. Todos nós, quando somos abençoados, nós temos um coração grato de abençoar aquele que nos trouxe a bênção. No caso aqui foi Jesus. Mas certamente se o Edson faz algo muito importante na minha vida, eu tenho como praxe, na minha vida pelo menos, agradecer ao Edson. Às vezes eu convido para um jantar, às vezes dou um presente de aniversário, às vezes eu faço algo para ele. Por quê? Porque eu sou extremamente grato pelo que ele fez na minha vida. Isso é gratidão. Então Simão, o leproso, era alguém muito grato por Deus, por Jesus na verdade, porque Jesus tinha liberado milagre. Lembre-se, lepra nessa época era alguém completamente afastado da sociedade. Ele não poderia se relacionar com a sua família, ele não poderia se relacionar com o povo, ele tinha que ficar longe de todo mundo, morrendo à míngua, porque não tinha cura nessa época. Jesus entra na história desse Simão e o cura. E muitas vezes eu e você, presta atenção aqui, eu e você somos como esse Simão leproso, alguém que está doente. Lepra na Bíblia aponta para pecado. Então eu e você éramos pecadores, merecíamos o inferno, merecíamos maldição, mas Jesus, com o seu amor, com a sua graça, ele entrou na sua vida, curou você, lhe perdoou seus pecados e te deu vida eterna. Glória a Deus por isso. Nós éramos Simão leproso. Então por isso é importante a cada culto você ser grato, a cada culto você louvar o Senhor, a cada culto você reconhecer que Deus é tudo na sua vida. Afinal, eu e você tínhamos um destino, o inferno, mas por causa do amor de Deus, por causa da cruz de Jesus Cristo, hoje nós temos direito à vida eterna. Aleluia. Mas também nessa casa tinha uma pessoa interessante, chamado Lázaro. Lázaro, um tempo antes dessa história, ele está muito doente mesmo. Essa família, Lázaro, Maria e Marta, eram amigos de Jesus. Jesus amava passar pela casa de Lázaro, tomar um cafezinho, dormir lá, descansar lá, porque toda vez que ele viajava pregando o evangelho, ele sempre estava passando pela casa deles. Certa vez, Lázaro fica muito doente, e Marta e Maria mandam chamar Jesus para curá-lo, porque afinal, Jesus amava aquela família. Mas só que entre Jesus chegar até a casa de Lázaro, sair do seu lugar e chegar na casa de Lázaro, foram quase 4 dias. Quando ele chega, a Bíblia fala que Lázaro estava morto, já tinha sido sepultado. Marta e Maria ficam angustiadas e falam assim: Jesus, se você viesse antes, certamente ele não morreria. E a Bíblia fala aqui em João, fala que ele chorou pela incredulidade do povo. Chorou porque o povo não creu que Jesus pode ressuscitar, curar, libertar. E Jesus vai até o túmulo de Lázaro e libera a sua palavra e declara: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai todo atado, sepultado, ele tinha sido sepultado, todo atado, com a sua roupa, sem sua roupa. Eles tiram a atadura dele e Lázaro é ressuscitado. Lázaro representa eu e você nessa noite. Nós éramos mortos. Nós não tínhamos mais vida plena, nós não tínhamos mais direito a viver eternamente, mas o Senhor entrou na história, e hoje você é testemunho vivo que Deus tem poder para mudar histórias. Quantos casamentos aqui estavam destruídos, quantas pessoas aqui estavam nas drogas, quantas pessoas não tinham futuro financeiro, quantas pessoas não tinham mais esperança de restaurar sua vida, mas Jesus entrou na história e falou: saia para fora. E hoje você pode declarar: eu sou vivo pelo sangue do Cordeiro, eu sou vivo pelo amor de Deus, eu sou vivo porque o Senhor entrou na minha história e mudou completamente a minha vida. Quem crê nisso, diga amém. Fala para o seu irmão: você é um Lázaro, você é um Simão, em nome de Jesus. Então, Lázaro e Simão, dentro da igreja, ele representa pessoas que têm testemunhos, pessoas que são muito marcadas por Deus, pessoas que realmente foram transformadas. Quem conhece, por exemplo, o Caio no passado e o Caio hoje, fica impactado. Quem conhece o Gustavo do passado, o Gustavo hoje, fica impactado. Marcão nem se fala. Eric, então, meu Deus do céu, todo mundo tinha até medo do Eric antes. Faz nada, faz uma formiga, mas tinha medo, não sei porquê.
E hoje você vê esses homens de Deus aqui dentro da igreja restaurados. Certamente algum amigo de infância que conheceu ele nos dias maus dele, encontrá-los hoje, o que aconteceu com a sua vida? Eles vão testemunhar. Sabe o que é isso? Lázaros. Todo mundo que vê você vai encontrar um novo Lázaro, um novo Simão, alguém transformado, liberto, restaurado, curado, próspero, santo, consagrado, família abençoada, filhos abençoados. Sabe por quê? Porque Jesus trouxe vida para você, Jesus te purificou, Jesus te curou. Aleluia! Isso é poderoso demais, porque essas pessoas têm o poder de atrair outras pessoas. Eu te falar algo: se você é alguém que não tem evangelizado pessoas, é porque você deixou de testemunhar. Deixa eu te falar algo: você não precisa conhecer toda a palavra de Deus, você não precisa conhecer de Gênesis e Apocalipse, você precisa simplesmente testemunhar. Eu era um Lázaro e Deus mudou, eu era um Simão perdido e Deus me curou. Deixa eu te falar algo: quanto mais você testemunhar do amor de Deus e o que Ele fez na sua vida, mais pessoas à sua volta vão se converter pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, esses dois personagens são importantes na história, mas tem um terceiro personagem muito importante. Esse terceiro personagem se chama Marta. Marta era alguém que se preocupava com os afazeres, era alguém que representava o serviço da igreja, o serviço naquele lugar. Certamente para a ceia sair, alguém tem que fazer o frango, alguém teve que fazer o peixe, alguém teve que colher as frutas, ir no mercado aqui no Parque do Carmo, comprar as frutas e trazer. Logo, se não fizesse isso, não teria ninguém para fazer a ceia. Então Marta representa aquelas pessoas que trabalham na igreja. É aquele que é o discipulador, aquele que é o pastor, aquele que é o obreiro, aquele que é o líder de célula, o anfitrião que abre a casa, aquele anjo da guarda que consolida uma pessoa. Marta é fundamental, Marta é essencial dentro da igreja, porque sem Marta a igreja não funciona, sem Marta a igreja não existe. Então Martas são importantes dentro da igreja, porque ela faz a igreja funcionar. Quem diria, como a gente conseguiria entrar nesse prédio se o pessoal da culto da manhã, os servos da manhã não limpassem a igreja? Como funcionaria se a gente não pagasse a conta de água e luz, recolhesse o lixo da igreja? Como nós conseguiríamos ter um culto mais tranquilo se as nossas crianças estivessem todos os domingos aqui? Presta atenção, Marta é fundamental, e Marta faz parte do corpo de Cristo. Então você e eu também podemos nos comportar como Marta. Simão e Lázaro estavam sentados à mesa, só comendo e testemunhando. Mas Marta é quem consolida essas pessoas. Marta é a pessoa que vai cuidar daquele que chegou ontem e vai consolidar, vai levar para o encontro, vai levar para o curso de CTL. Essa pessoa é fundamental dentro do corpo de Cristo. Esta é a Marta, esse terceiro personagem. Mas também toda a igreja tem um Lázaro, tem um Simão, tem Marta, mas também tem Judas. Por mais que você não gostaria de conviver com Judas, Judas é inevitável dentro do corpo de Cristo. Porque Judas são aquelas pessoas que até conhecem Jesus, mas não o amam tanto quanto amam o mundo. Não o amam tanto quanto amam o dinheiro. Não ama Jesus tanto quanto ama os seus prazeres, as suas coisas. É muito sério o que eu estou te falando aqui. Porque Judas é aquele tipo de pessoa mesquinha, pessoa avarento, pessoa que sempre está criticando e questionando o que a igreja faz com as coisas. Por que o pastor caminha dessa forma? Porque o líder e o discipulador decidiu determinadas coisas. É alguém que na verdade só anda por conveniência. É alguém que só anda pelos seus prazeres. Aquele que é o seguinte: se tem uma vantagem para mim, eu estou dentro. Se não tem vantagem, eu estou fora. Por que eu estou te falando isso sobre Judas? Porque Judas também estava à mesa. Perceba que Jesus não faz acepção de pessoas. Fala para o seu irmão: Jesus não faz acepção de pessoas. Tinha Marta, tinha Lázaro, tinha Simão, mas também tinha Judas na mesa. E ter Judas na mesa é importante, porque tudo isso faz a igreja crescer. Tudo isso faz a igreja avançar. Em nome de Jesus, que você e eu não sejamos Judas. Mas é inevitável.
toda célula, todo discipulado, de alguma maneira Judas vai se manifestar. Porque é aquele que se constrange com a atitude amorosa do outro que ele tem com os irmãos e com a igreja. Judas é alguém que não aceita uma oferta maior que a dele. Judas é alguém que não aceita alguém ser extravagante, Senhor. Sempre fala, que exagero. Como assim? Pagar R$ 150 para uma conferência é um absurdo. Judas é assim, sempre está questionando, sempre vai estar fazendo contas, mas por que tem que ser dessa forma? Aí quando vê alguém extravagante, sabe o que ele fala? Que absurdo. Como assim o pastor Christian abre mão de morar na sua casa para morar aqui no prédio? Como assim o irmão entrega o seu carro como oferta para a igreja? Que absurdo, que cara desequilibrado. Judas é assim, ele sempre vai colocar o valor dele como base para medir os outros. Mas na verdade, quando ele coloca o valor dele como base, sabe o que ele está falando? Ele está medindo Jesus de um tamanho muito menor que os outros. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Judas é alguém que não quer o avanço. Judas é alguém que só pensa em si. Mas também tinha uma quinta pessoa nessa mesa, que na verdade nem estava convidada, mas ela chega no lugar e ela tem uma atitude inesperada. E essa pessoa se chama Maria. Como eu disse, Maria, ela representa aquele pecador que é muito amado, aquela pessoa que estava perdida e encontrou Jesus, aquela pessoa que reconheceu que a vida dela foi completamente transformada por causa de Jesus. Quantos estavam aqui ontem à noite? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Quando você olha a pastora Marília, quem não estava aqui, deixa eu resumir para você. Pastora Marília, ela casou com um homem e depois de alguns anos essa mulher foi completamente rejeitada por esse marido, que era o pastor Marcelo. Ele não a amava mais, ele rejeitava o filho que tinha nascido e ele estava mandando ela embora. Maria, alguém assim, e ela falou, Jesus me amou, e se Jesus me amou, eu não abro mão do meu casamento. E começou a olhar com o olhar de amor para o seu marido. E por conta disso, Deus restaurou aquele casamento completamente. Por que eu estou te falando isso? Porque Maria, ela se sentiu muito amada, completamente apaixonada por Jesus. E ela chega de uma forma assim inesperada, onde todo mundo fica olhando o que ela vai fazer. Ela tira um vidro de um bálsamo, de um perfume caríssimo, que ao dinheiro de hoje é o seu salário de um ano. Multiplique o seu salário em 12 vezes. É o valor do perfume que ela quebra aos pés de Jesus. Eu te pergunto, se o irmão chega aqui para hoje aqui nesse culto e fala o seguinte, pastor, eu estou entregando um salário de um ano para o corpo de Cristo, para a obra missionária, como você reage? Que absurdo, que irresponsável esse cara. Como assim? Como ele vai alimentar a esposa dele? Como ele vai dar algo para a família dele? Como ele vai pagar as contas dele? É um irresponsável mesmo. Ainda bem, esse pastor é louco de aceitar isso, permitir isso. Sabe por que isso? Você tem esse coração? Porque você não entende o valor que ele dá para Jesus. Essa mulher, ela não tinha coragem de pegar esse perfume e usar nela, mas ela teve coragem de guardar durante anos para abençoar Jesus, para embalsamar Jesus para a sua morte. Daqui a pouco você vai entender mais sobre essa história. Então, essa história, ela aponta para a igreja. Ela aponta para pessoas que encontram Jesus e são transformadas, e cada um responde de uma maneira. Judas achou um desperdício gastar aquele perfume aos pés de Jesus, mas ao mesmo tempo, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. O perfume custava 300 denários, mas por menos de 10% é o valor que ele dá para Jesus. Presta atenção nisso. Aquela mulher deu um valor estimado de 300 denários no mínimo, que ela não tinha mais nada. Judas olha o valor daquele bálsamo, olha o valor daquele perfume, fala assim, 300 denários, que absurdo, que desperdício. Mas logo em seguida, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Qual o valor de Jesus para você? Qual o valor da obra de Cristo para você? Qual o valor desses irmãos que estão em outros países, servindo a igreja do Senhor para você? É esse o valor que você dá para Jesus, quando você oferta com o coração, quando você oferta com alegria. Então, eu quero te passar alguns princípios importantes nessa noite, para que você entenda como que você entrega uma oferta agradável ao Senhor.
Como você entrega uma oferta que representa Cristo na sua vida. Eu não estou falando para você fazer como essa mulher, pegar 1 ano do seu salário e entregar aqui. Lá, haja visto que se Deus tocar no seu coração é com você. Mas estou falando o seguinte: não faça nada que não seja movido pelo Espírito. Não faça nada que não custe para você, que é o primeiro ponto. Não dê nada ao Senhor que não custe para você. Vamos ler o texto aqui em João capítulo 12, verso 3. João capítulo 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com um perfume de bálsamo. Então, quando essa mulher, Maria, derramou os pés de Jesus o perfume, a casa todinha percebeu, a casa todinha sentiu, a casa todinha foi abençoada. Ela percebeu que essa mulher fez algo diferente. A oferta é uma adoração que sobe como fragrância na presença de Deus. Quando eu oferto ao Senhor, quando eu oferto de todo o coração, quando eu dou aquilo que custa para mim, chega como cheiro suave às narinas do Senhor. Sabe, se Deus não for importante para você, se Deus não tem valor para você, muitas vezes você vai fazer aquilo que dá, na medida que você consegue, na medida que não afete a sua vida. Cada domingo, cada célula, cada evento, cada conferência é uma oportunidade que você tem de fazer algo que você nunca fez para Deus. Eu tenho uma frase que eu sigo completamente todos os dias da minha vida: faça sempre o que você nunca fez, para alcançar sempre o que você nunca teve. Quanto você tem esse objetivo, quanto eu tenho disposição de fazer coisas incríveis, coisas que vão além do meu limite, coisas que me custam, é como se eu estivesse colocando Deus na situação: Senhor, estou fazendo o meu máximo, hoje libera o seu máximo sobre minha vida. Sabe por que sua célula não multiplica? Porque você sempre está no trivial, sempre faz o mínimo. Você não tem, só fazer, ministrar na sua célula, cuidar dos seus irmãos, muitas vezes tem sido peso para você. E aí, quando você não tem custo, quando você não tem, você não paga um preço por isso, isso torna pesado para você. E aí você não vê resultado. Presta atenção, querido, essa mulher foi marcada de geração em geração. Até hoje faz mais de 2000 anos que as igrejas pregam a respeito da oferta dessa mulher. Essa mulher, ela entrou na história do nada e ela vai embora do nada. E simplesmente por quê? Por causa de uma oferta, ela marcou completamente a vida do cristianismo. Hoje eu quero desafiar você, assim como essa mulher, faça algo que você tem, que você dê um preço. Maria tinha esse perfume em casa por muito tempo, e com certeza ela estava juntando dinheiro, juntando doses desse perfume para entregar no dia certo. Agora eu quero fazer você pensar numa coisa interessante. Os teólogos falam que essa mulher provavelmente é a mesma mulher que derramou pela primeira vez o perfume, derramou também, lavou os pés de Jesus pela primeira vez. E algumas versões da Bíblia apontam essa mulher como uma mulher muito pecadora. Então Mateus fala sobre isso, mulher muito pecadora. Então na Bíblia, uma mulher muito pecadora, provavelmente ela tinha uma vida de prostituição. Pergunto para você, como que ela juntou 300 denários? Com qual profissão? Prostituição. Essa mulher viveu a vida toda se prostituindo, porque ela não tinha outra alternativa. Na cabeça dela, ela só conseguiria ganhar vida, sustentar-se através da prostituição. E no dia que ela encontrou Jesus, e Jesus fala: seus pecados são perdoados, vai-te na paz, vai embora em paz. Ela encontra o amor da vida dela, ela encontra o maior tesouro. E ela fala assim: não posso passar essa vida sem fazer algo extravagante para o meu Senhor. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso marcar a vida dele, porque afinal ele me deu a vida eterna. Ele mudou a minha história. Ele mudou o meu tudo. E essa mulher, na verdade, quando ela vai lá, se apresenta de Jesus, tira o vaso de alabastro e quebra diante do Senhor, ela não está quebrando dinheiro. Ela não está entregando o valor de um perfume caro. Ela está entregando a própria alma. Porque toda mulher que vive uma vida prostituta, ou seja, o homem também, ele deixa um pedacinho da sua alma com a outra pessoa.
É assim que funciona. Quando eu me relaciono intimamente com a Soraya, eu estou deixando parte da minha alma com ela. Quando eu me relaciono com outras pessoas que não fazem parte do propósito da minha vida, eu estou deixando parte da minha alma com eles. Ou seja, o custo da alma dela, ela entrega completamente a Jesus, e Deus vem restaurando completamente ela. Quero te falar algo em nome de Jesus. A sua oferta é uma forma de entregar a sua alma diante do Senhor, e Ele vai restaurar todas as coisas, como no início, na sua vida, em nome de Jesus. Diga aleluia. Fala para o seu irmão: entregue a sua alma como oferta agradável ao Senhor. Então o primeiro ponto é esse: não entregue nada. Essa mulher nos ensina: não entregue nada que não te custe. Mas o segundo ponto é uma verdade absoluta: a verdadeira oferta sempre vai produzir desconforto aos carnais. Fala para o seu irmão: você é carnal, irmão? Carnal não necessariamente é pecador. Carnal é alguém que não enxerga o espiritual, alguém que não anda na vida do Espírito. Amém? Então, vamos ler o texto aqui. João capítulo 12, verso 4. João 12, verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, ainda o infeliz, era discípulo de Jesus. Misericórdia, né? Mas fazia parte da igreja. Por isso estou te falando. Não tem como não conviver com Judas. Mas que não seja você. Que você não seja esse carnal como Judas. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Judas, ele se irritou. Judas ficou mal. Como assim essa mulher? Eu fico imaginando. Pensa a cena comigo, irmãos. Olha, imagine a cena comigo. Está todo mundo numa mesa aqui, comendo, dando risada. De repente, entra pela porta uma mulher com uma sacolinha, ajoelha nos pés de Jesus, tira o perfume, quebra, lança nos pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos. Judas conseguiu ver o preço do perfume. É mais ou menos quando você conhece marca, fala assim: rapaz, que tênis de 300 reais. 300 é barato hoje, né? 1.000 reais. Me fala uma marca boa de roupa aí, que é cara. Gucci. Sei lá, Nike. Vou falar Nike, por exemplo. Um tênis Nike de 2.000 reais. É um tênis bom, sim ou não, irmãos? Sim, muito bom. E muitos dos irmãos conhecem isso de longe. Então Judas era assim. Ele conhecia o valor das coisas. Eu fiquei pensando: rapaz, esse Judas é esperto. Ele conhecia o valor de todas as coisas da época, a ponto de bater o olho no perfume, ver a cor do perfume, ver a densidade do perfume e dar valor, 300 denários. O cara é bom. O cara era um rato. Então Judas, ele estava mais preocupado com o valor do que com a oferta. E ele se escandaliza com a mulher. Por que ele escandaliza? Porque todo mundo que é extravagante para Jesus incomoda os que não são extravagantes. Todo mundo é assim. Se chegar alguém e falar assim: pastor e Christian, pode contar comigo, que eu vou estar 24 horas com o Senhor servindo a igreja. Alguns vão falar: que exagerado. Meu Deus do céu, que cara sem noção. O cara parece que não tem mais vida. O cara não entendeu que ele tem família. Para você que às vezes é carnal, é uma extravagância demais. Para você que não tem disposição, é extravagante demais. Mas para essa pessoa que falou que vai entregar, só ele sabe o valor de Jesus para ele. Então, alguns não fazem como Judas. Coloca o preço de Jesus até 30 reais. 30 reais é o que para você? Ir na célula e no culto, e olhe lá, quando der tempo. Porque se eu for na célula e no culto, eu já estou entregando os meus 30 denários. Está ótimo. É o preço de Jesus para mim. Porque se exigir um pouco mais, eu não pago por isso. Porque afinal, Jesus não vale isso para mim. Liderar a célula, estou fora. Já tenho trabalho demais na minha casa, com os meus filhos, com a minha família. Eu vou ficar cuidando de outras famílias? Não tenho isso. Tudo bem. Esse é o preço que você determinou de Jesus para você. Você entende?
Ah, não visitar, eu discipulador ficar visitando membros, resolvendo problemas dos casais, das famílias, estou fora. Esse é o preço que você colocou. Agora, não reclama daquele que é extravagante. Não reclame que aquele que entrega, aquele que às vezes vem aqui, ó, tem irmãos aqui que vêm no culto de manhã servir, no culto à noite servir. Tem irmãos que ficam na semana procurando coisas para ajudar os pastores, sendo braço direito do discipulador, sendo braço direito do obreiro. E às vezes você olha aquilo, que exagero, que escândalo. Não, querido, é alguém que entendeu o valor de Jesus. Quanto mais valor você dá a Jesus, mais você o serve de todo o coração. Maria fez isso. Ela pegou os denários dela, na verdade o perfume que era o trabalho de um ano, ela quebra diante de Jesus, e ela escandaliza muitas pessoas. Não tem como, querido, você vai escandalizar aquele que é avarento, você vai escandalizar aquele que não tem coração, porque as primeiras palavras de Judas na Bíblia, presta bem atenção, o princípio da primeira menção é importante na Bíblia. Judas até esse momento nunca tinha falado nada na Bíblia. Você nunca viu uma frase de Judas. A primeira frase que Judas solta na Bíblia, que está escrito, é: que desperdício que essa mulher fez. Sabe qual foi a última palavra de Judas na Bíblia? Eu entreguei sangue inocente. Olha a seriedade das coisas. Então, a forma que você entrega o seu coração vai definir o seu final. É muito sério o que eu estou te falando, porque eu estou te passando hoje um princípio. A oferta em si é somente a consequência. Se eu coloco um valor, eu limito o valor de Jesus na minha vida, eu estou limitando o céu sobre a minha vida. Se eu limito a minha entrega a Jesus aqui, eu estou limitando Deus na minha vida. E aí você vai perceber, às vezes você foi chamado para um pastor, mas você está retendo isso na sua vida. Às vezes você foi chamado para ganhar um bairro inteiro, mas você está retendo isso, porque você limita Jesus, e ainda julga aqueles que estão se entregando, julga aqueles que estão entregando o seu trabalho. Irmãos, eu lembro como fosse hoje, quando eu falei para minha família que eu ia ser pastor integral, me chamaram de louco. Falei: como assim? Meus primos, meus tios, como assim você está maluco? Você vai abrir mão de ser gerente geral e ser um regional, ser um diretor de banco para ser pastor? Ou esse negócio dá muito dinheiro, ou você está maluco. Todos nós pastores sofremos isso, porque eles não entendem a extravagância, eles não entendem quem é apaixonado, eles não entendem quem se entrega. E aí essas pessoas, para quem é carnal, é loucura. Por isso que você vê muitos milagres com algumas pessoas na igreja e outras não vivem milagres. É por isso que algumas células multiplicam poderosamente e outras não multiplicam, porque não tem extravagância. Os irmãos me conhecem aqui muito bem. Eu sou extravagante em todos os meus relacionamentos. Todo mundo que anda comigo, eu entrego por inteiro. Eu entrego o meu tempo, eu entrego o meu dinheiro, eu entrego a minha família, eu entrego o meu conhecimento, eu entrego o meu cansaço, tudo. Porque eu quero investir o máximo. Pastor Cristian sabe disso, a gente investe muito, eu e ele, o Edson também é a mesma coisa. A gente investe o tempo todo, o Paulo, o Felipe, o tempo todo investindo neles, pegando no pé, sendo chato, porque eu estou dando o meu melhor para eles, porque eu quero fazer deles pastores, homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Mas tem pessoas que fazem: Alexandre, você é um pastor que pega muito no pé. Alexandre, você é um pastor muito acelerado. Alexandre, você é muito extravagante. Alexandre, você é muito fanático. Eu quero te falar algo: eu sou completamente fanático por Jesus. Eu sou completamente apaixonado pelo meu Senhor. Sabe por quê? Porque um dia Ele me tirou do lamaçal e me trouxe para a vida eterna. Um dia Ele me tirou da pobreza e me trouxe prosperidade. Um dia eu não era nada, hoje eu sou tudo no reino dEle. Glórias ao nome do Senhor. Ele seja louvado e agradecido neste lugar, em nome de Jesus. Diga amém, diga aleluia. Mas só que nesse contexto, Maria foi criticada por Judas. Mas tem outro problema, porque quando você critica, quando o outro é extravagante com Jesus, quando o outro oferta a Jesus algo extravagante, você também tem o poder de contaminar pessoas. Eu quero te pedir em nome de Jesus, não seja contaminado pela mente carnal. Certa vez o pastor Elna aqui, faz pouco tempo, foi esse ano ainda, uma televisão nossa, dos nossos cursos quebrou, e ele sentiu de Deus de pedir aqui na igreja, pedir na igreja uma oferta, para ela comprar essa televisão. Ele falou assim: irmão, eu poderia levantar uma oferta, foi no culto da manhã isso, não foi à noite que ele pediu isso não.
Poderia levantar muito bem uma oferta aqui, mas eu estou sentindo da parte de Deus que Deus pode dar uma pessoa para dar uma televisão para nós, como igreja. Quebrou a nossa televisão no curso lá, e nós temos que dar aula essa semana, e precisamos da cooperação dos irmãos. No final, um irmão procurou o pastor e comprou uma televisão para ele, para nós como igreja, e nós colocamos lá. Para algumas pessoas, esse irmão foi muito extravagante, mas deixa eu te falar, ele era uma das pessoas mais novas da igreja, mal se converteu. E sabe por que ele fez isso? Porque ele se sentiu muito amado por Deus, pelo que Deus tem feito na vida dele, tanto financeira como a vida espiritual. Era alguém triste, amargurado, angustiado, alguém sem rumo, sem futuro. Deus acrescenta pessoas na vida dele, Deus prospera ele, ele vive um milagre financeiro de uma semana para outra, e ele reconhece que era a oportunidade que ele tinha para ofertar algo extravagante pelo Senhor. Mas só que muitos criticam isso, muitos na verdade acham absurdo. Eu não tenho, mal tenho televisão em casa, eu só tenho 5 televisões em casa, vou dar uma para a igreja, entende? Tem gente que fala isso. Não, só tenho um carro, eu preciso investir em outro carro. São pessoas que andam dessa forma, pensando que tudo que ele tem é dele, e de fato é seu. Mas só que quem tem dado condição, quem tem aberto portas para você é o Senhor. Mas só que essas pessoas avarentas, essas pessoas carnais, elas têm o poder de contaminar, e Judas contaminou toda uma equipe. Vamos ler o texto aqui, Mateus capítulo 26, verso 6. Os irmãos estão me acompanhando? Diga amém. Ora, estando Jesus em Betânia, a casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça estando à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Olha que interessante o que aconteceu aqui. Primeiro, Jesus permite a Escritura mostrar o coração das pessoas. Judas é o primeiro a se manifestar. Para que isso? Logo em seguida, todos os outros discípulos ficam também impactados, ficam marcados. Como assim? Que absurdo! Que absurdo essa mulher faz? Porque quem é extravagante, quem oferece uma oferta agradável ao Senhor, sempre vai incomodar outros. O relato de João nos mostra que Judas foi quem primeiro falou, mas todos os outros foram contaminados. Todos os outros. E vou te falar algo assim, que infelizmente acontece na igreja. São poucas pessoas que dão uma oferta generosa nas missões. Oferta generosa, estou falando oferta alta. E você que não tem condição financeira, fique em paz com isso. Não estou falando em questão de valor. Mas sabemos que tem muitos irmãos que têm condições extremas de abençoar muito mais. Mas só que a avareza, o não entender que Jesus tem te abençoado, tem impedido de você ser generoso. Quanto mais amado eu sou, quanto mais abençoado eu sou por Jesus, mais eu quero entregar. É uma relação muito recíproca, simples. Se eu me sinto amado pela Soraya, eu quero dar o meu melhor para a Soraya. Se eu me sinto investido pelo Edson, eu quero me entregar o meu melhor pelo Edson. É a relação, vai e volta. Se os Jonas e a Céfala investem na minha família, eu fico grato. E a minha forma de ser grato é abençoá-los também, de uma forma que marque o coração deles. Eu sou desse jeito, você é desse jeito, de forma natural. Mas quando se trata de Deus, parece que é uma obrigação Ele te abençoar. É uma obrigação Ele te dar. Afinal, eu estou na igreja. Afinal, eu sou filho. Afinal, a graça está sobre mim. E Deus tem a obrigação de me abençoar. Deixa eu te falar algo. Realmente, Ele tem a obrigação, porque Ele é o Deus fiel na sua palavra. Mas Ele ama quem é grato. Ele ama quem reconhece Ele na sua vida. E quem reconhece sempre é extravagante nas suas ofertas também e nos seus dízimos. Diga aleluia. Então a oferta de Maria fez Judas perceber o valor que ele atribuía a Jesus. Presta atenção numa coisa. O valor que ele atribuía a Jesus. Qual o valor de Jesus para Judas? Quanto? 30 moedas de prata. Fala comigo, 30 moedas de prata. Sabe por quanto um escravo no Velho Testamento era vendido? Por 30 moedas de prata. Para Judas, Jesus valia o preço de um escravo. Por isso que ele reclamou para Maria. Por isso que ele se escandalizou com os 300 denários da Maria.
porque para ele é gasto demais para Jesus investir numa pessoa que vale um escravo. Hoje, em nome de Jesus, eu quero quebrar essa mentalidade no seu coração. Quero quebrar essa mentalidade na sua mente, na verdade, e que caia como revelação no seu coração. Jesus tem peso de glória, Jesus tem valor de glória para você. Ele morreu na cruz para te salvar e te deu o direito à vida eterna. Você vai reinar com Jesus eternamente. Diga aleluia por isso. Então você tem que pegar tudo, dá o seu melhor. Então tudo aquilo que damos nunca é esquecido pelo Senhor. Olha o texto, Mateus 26, 13. Estou indo para o final já. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória. Anos atrás, pesquisadores foram escavar o mar da Galileia e encontraram um barco no fundo do mar da Galileia, da época de Jesus. Adivinha qual o nome que deram para esse barco? Barco de São Pedro. Agora, naquela época de Jesus, Tiago e João também eram pescadores, também tinham barcos, porque cargas d'água, os judeus decidiram colocar o nome de Barco de São Pedro, porque se você conhece a Bíblia, você vai lembrar dessa história. Quando Jesus estava na praia, ele pediu o barco emprestado para quem? Pedro. Pedro emprestou. E aí, quando nós emprestamos para Jesus, nós tocamos a eternidade. Quando emprestamos para Jesus, quando damos para Jesus, nós ecoamos na eternidade. Você conhece um tal de peixe chamado St. Peter? Conhece? Sim ou não? Quem já comeu St. Peter, diga aleluia. Pode convidar o pastor com um creme de maracujá, eu vou à vontade. Eu vou lá com você, pode me chamar. Mas St. Peter, na verdade, é uma tilápia também que é pescada lá no mar da Galileia. Mas só que por que escolheram St. Peter Fish? Porque é peixe de São Pedro. Deixa eu te falar algo muito importante para você entender de uma vez por todas. Não tem nada que você faça nessa terra para Jesus que não vai ecoar na eternidade como memória. Sempre será assim. Hoje de manhã estava aqui na minha frente Dona Cida, a Rai, a Yara. São os primeiros membros da Videira Itaquera, lá na rua Itapeva, em 1999. Mulheres que deram o seu dízimo. Mulheres que andavam daqui da Zona Leste, lá para a Paulista, toda semana, 2, 3, 4 vezes, para fazer discipulado, para fazer célula, para ter reunião, para participar de conferência, orando por Itaquera. Orando por Itaquera. E eu vou te falar, enquanto Videira Itaquera e Zona Leste existir, Dona Cida, Yara, Rai, Kátia serão lembrados. Sabe por quê? Porque quem entrega a melhor fragrância para Jesus sempre será lembrado. Sempre será lembrado. Foi assim, esses dias eu estava vendo um vídeo do Marcão falando sobre o sonho de São Miguel, né? Achei muito interessante ele falando, olha, fazem mais de 7 anos que eu oro para essa região, pedindo para Deus que nos dá uma igreja aqui. E quando eu vi aquele texto, lendo essa palavra de hoje, lembrei dele. Falei, poxa, realmente, aqueles que entregam o seu melhor perfume nas suas regiões, nas suas famílias, nas suas células, sempre serão lembrados. Certamente daqui 20, 30 anos, Marcãozinho vai estar assim, ó, velhinho. Se não tiver no caixão já, 30 anos, quantos ele tem? 40? Não, 50 anos daqui para frente. Bom? 50? 90, tá bom? 90. Mas vão lembrar do Marcão, vão lembrar desse vídeo do Marcão, falando assim, um dia alguém orou pelo São Miguel. E por isso nós estamos aqui hoje. Deixa eu te falar algo, não existe nada que você entregue como fragrância para Jesus, que Deus não vai marcar história por causa de você. Posso escutar um amém mais forte? Amém. Fala para o seu irmão, você precisa marcar gerações. Seja extravagante. Aleluia. Equipe de louvor pode subir, por favor. Oportunidades de ofertar, irmãos, são janelas espirituais. O texto de Mateus capítulo 26, verso 11, 12 diz, porque os pobres sempre tendem convosco. Jesus falando para os discípulos. O que aconteceu aqui?
Os discípulos reclamaram, a mulher derrama o perfume diante dos pés de Jesus. E Jesus fala: olha, presta atenção, os pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Então aqui mostra um princípio importante, que quando você é extravagante na sua oferta, quando você incomoda os carnais, quando você dá algo que te custa, você abre portais eternos. É como se fosse um princípio, é o seguinte, é como se fosse uma chave espiritual, que quando você oferta, você recebe. E a sua atitude de ofertar, a sua atitude de investir, a sua atitude de cuidar, a sua atitude de ser extravagante no Senhor, abre a janela do céu sobre a sua vida. Sabe por que algumas áreas da sua vida não prosperam? Seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela empresarial. Sabe por que você precisa trabalhar que nem um louco e você não consegue pensar numa estratégia nova para a sua empresa, uma estratégia nova para o seu casamento? Porque você não é extravagante com Jesus. Você é tão extravagante no seu trabalho, você é tão extravagante nos relacionamentos do seu casamento, com a sua família, você é tão extravagante com tanta coisa, mas não consegue ser extravagante para Jesus. Aí você quer a sua força abrir portas naturais, sendo que quem abre as portas é o Senhor, e quem fecha as portas é o Senhor. Porque todos aqui entregaram a vida para Jesus, amém? Se você entregou, quem tem a chave? Ele. Mas não, você é extravagante para você, para sua família, para suas coisas, mas para Jesus sempre é limitado. Mas só que quando eu sou extravagante para Jesus, uma chave é entregue na minha mão, e eu abro as janelas dos céus. Deixa eu te falar algo muito importante. Fui gerente de banco, ganhei muito bem, ganhei mais do que eu ganho hoje. Mas deixa eu te falar algo, não se compara a prosperidade que eu tenho hoje, que eu tenho como antigamente. Não se compara. A oferta que eu dou hoje, como igreja, é infinitamente maior do que a oferta quando eu era como gerente de banco. Me explica isso. Eu te explico. Porque hoje eu tenho plena confiança que aonde eu deposito o meu dinheiro, aonde eu deposito o meu tempo, aonde eu deposito o meu talento, tem poder de multiplicar 30, 60, 100 por 1 na minha vida, devolvendo tudo. Eu tenho plena confiança nisso. Hoje mesmo vou dar uma oferta de missões que eu nunca dei na minha vida. Assim a cada ano é minha oferta das primícias. Assim a cada ano que eu venho ofertando, às vezes até pessoas, eu estou orando aqui, de repente o Espírito Santo manda R$1.000 para a pessoa tal, eu simplesmente passo o Pix, não quero saber, eu mando. Sabe por quê? Porque cada vez mais eu tenho sido próspero, tanto financeiramente como igreja. Irmãos, eu não merecia nunca ser pastor de uma igreja de 1.000 pessoas. Deus sabe da minha capacidade, e quem me conhece há muitos anos, eu era gago, eu era assim. Falar com vocês aqui da forma que eu falo hoje, quem me escutou nos primeiros dias em Itaquera, fala: pastor, você prega bem melhor hoje. Ninguém entendia eu falando, que eu falava, lembra? Eu falava assim, então você fala tão rápido que ninguém entendia eu falando. Mas você ficou incrível, você me aguentou, e eu melhorei, e eu avancei. Sabe por quê? Quem é extravagante, ele toca corações. Quem é extravagante, ele marca gerações. Quem é extravagante, ele é apaixonado, e tem o poder de abrir janelas dos céus. Oh, meu irmão, nós temos aberto as janelas do céu de São Miguel. Nós temos aberto janelas do céu de Mogi das Cruzes. Daqui a pouco nós vamos abrir janelas do céu de São Mateus. Daqui a pouco nós vamos abrir janelas dos céus em Ermelino Matarazzo. Daqui a pouco vamos abrir janelas dos céus ali perto do Cangaíba. Ou seja, em cada lugar vamos abrir janelas dos céus. Por que nós vamos abrir janelas dos céus? Porque quem é extravagante se entrega. Eu achei a coisa mais linda que o pastor Christian fez lá, a passeada profética. Ei, discipulador, faça a passeata profética no seu bairro. Ei, discipulador, faça a oração no seu bairro, seja extravagante. Ei, discipulador, pague encontro para as pessoas.
Seja fiel, oferta nessa missão, pelo amor de Deus. São 38 países que você está investindo o seu dinheiro, são 138 nações que você está tocando através da sua oferta. Já que você não vai lá pregar, pelo menos envia pessoas para pregar, através do seu dinheiro, através do seu recurso, através dos seus bens, através da sua oração. Todos os dias ore por esses pastores. Seja extravagante, seja entregue, se entregue na sua célula, investe na sua célula, porque é isso que faz as janelas do céu se abrir sobre a sua vida. Diga aleluia. E por último, a oferta foi sobre a cabeça e os pés de Jesus. Os pés de Jesus apontam para a igreja. Quando eu oferto diante do Senhor, eu estou abençoando a igreja do Senhor Jesus. Quando eu oferto, eu também estou trazendo a ressurreição de Cristo Jesus. Está lá no texto de João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com seu perfume de bálsamo. Na Bíblia, cabelo para a mulher aponta para a glória. Sabe o que ela fez? Pegou toda a sua glória e entregou a Jesus. Pegou todo o seu valor e colocou diante de Jesus. Hoje é noite de missões. É noite de você entregar a sua glória para Jesus. É noite de você entregar o seu melhor. Mais uma vez, em nome de Jesus, você que está nos visitando, fique em paz, não se sinta constrangido. Não quero te constranger de jeito nenhum. Deus é minha testemunha. Quem está aqui comigo há muitos anos sabe que eu não falo de dinheiro. Quem fala é o pastor Christian, não sou eu. É o pastor Christian que fala sobre oferta. Eu não falo. Mas eu não posso deixar de falar hoje, que eu hoje, com 43 anos, eu tenho uma revelação extremamente maior de que Deus me sustenta, que Deus cuida de mim. Eu vou estar com Jesus na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença. Sabe por quê? Porque a minha vida é dele. Mas eu sei quem é Deus. Ele é um Deus que abençoa, é um Deus que prospera, é um Deus que cuida, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta e quer trazer sempre o melhor para os seus filhos. Se você que é mau tem pensamentos de paz para os seus filhos, imagine Deus que é bom, o que Ele pensa para você. Ele tem pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você precisa decidir confiar. Você precisa decidir ser extravagante. Nós somos uma igreja de vencedores, e como igreja de vencedores, nós somos extravagantes. Eu sempre vou cutucar você para ser um vencedor. Eu sempre vou desafiar você a entregar o seu melhor. Não é para mim, não é para o pastor Wilson, é para o Senhor. A sua oferta é do Senhor. Ah, pastor, mas podemos fazer uma ação social. Eu entendo, e graças a Deus nós somos uma igreja em São Paulo que nós somos prósperos. Irmãos, mais uma vez, você não tem ideia do que é pobreza. Você não tem ideia do que é passar fome. O Brasil não se passa fome. Tem dificuldades, mas não se passa fome. Essas nações precisam da nossa oferta. Esses pastores precisam do nosso sustento. E quando eu vejo uma igreja aberta, eu fico feliz. E para terminar, há 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás, um pastor procurou um pastor nosso da videira lá na África. Alguém já escutou falar de Sudão do Sul? Sudão do Sul? Eu conhecia Sudão, mas Sudão do Sul eu não conhecia. E esse pastor, ele participou de um seminário nosso africano, lá na África, em Moçambique. E ele é um refugiado do seu país, porque país em guerra, país com guerra civil, negócio de destruição total. Ele ficou lá 2 anos, 2 anos e meio como seminarista na nossa igreja. E ele chegou para o pastor Azemar, ou foi para outro pastor lá, acho que Marco Aurélio, Marco Aurélio, Marco e Valquíria, o nome da esposa dele, e falou: olha, Deus me falou para voltar para o Sudão do Sul. Aí ele falou: irmão, mas você vai voltar lá, não tem trabalho, você vai passar fome. Eu falei assim: não importa,
eu vou voltar lá, eu só preciso de uma ajuda da igreja, porque eu vou abrir a igreja videira em Sudão do Sul. Aí ele falou assim, tá bom, quanto que você precisa? Ele foi de chorar. Eu só preciso de $150 por mês para viver. Sabe quanto que é $150? R$750 por mês. Você vive com R$750 por mês? Foi o que ele pediu. Aí você acha que nós como igreja não vamos abrir uma igreja na videira Sudão do Sul por causa de R$750? Você acha que dinheiro vai limitar a nossa abertura de igreja? Não vai limitar. Mesmo que nós pastores abrimos mão do nosso salário, nós vamos sustentar os nossos pastores lá fora. Já aconteceu isso. Quem está aqui há mais de 5 anos sabe disso. Os pastores ficaram 7 meses sem receber, mas quem estava lá fora nas missões nunca teve um salário atrasado. Eu fiquei 7 meses sem receber salário aqui nesse Brasil. Fui trabalhar fora, fui inventar coisa, fazer Uber, pedir dinheiro para minha família, mas lá fora nenhum pastor missionário nosso ficou sem dinheiro. Sabe por quê? Porque eles decidiram entregar sua vida completamente. Colocou seus filhos, sua esposa e tudo nas missões. E nós temos um compromisso, uma aliança. Sabe esse anel aqui que nós temos? É uma aliança de pastor. Nenhum pastor nosso vai ficar para trás. Nenhum pastor nosso vai passar necessidade. E você faz parte disso, de uma igreja que tem essa aliança, de uma igreja que ama e vai até o fim, de pastores que entregam a sua vida pelos irmãos que estão lá fora. Nenhum pastor nosso passa necessidade. E essa oferta é importante para isso, para que nós continuemos fazendo manutenção e abrindo novas igrejas, crescendo no mundo afora, porque o evangelho vai ser espalhado pela igreja videira em nome de Jesus. Quem crê diga amém e fique de pé em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor agora. Eu queria que você se posicionasse. Na sua cadeira estava um envelope de oferta. Alguém está sem envelope das missões? Levante sua mão, por favor. Lá no fundo só. Nós vamos agora fazer a nossa oferta de missões, mas não sai do seu lugar, porque certamente você já tem um valor no seu coração. Mas eu quero que você reavalie e ore agora com essa palavra. Se você está sendo extravagante, se você está dando algo que custa para você nessa noite, diante do Senhor, e você faça uma oferta agradável ao Senhor nessa